Janeiro 27, Mateus 19, de 1 a 12. Jesus tinha explicado para os discípulos o que era o perdão e quantas vezes a pessoa devia perdoar. Porque Pedro já havia perguntado para ele: mestre, quantas vezes a gente deve perdoar? 7? E ele tinha dito: não, 7 não, 70 vezes 7. Ou seja, não há limite para o perdão. Você tem sempre que perdoar. E então ele tinha falado aquela parábola em que o patrão havia perdoado um homem que lhe devia um dinheirão, né? Uma dívida que hoje seria equivalente a $1 bilhão, que era uma dívida impagável, e depois o homem vai e cobra do outro que lhe devia um pouquinho, bota o outro na prisão e tudo, e aí é chamado, né? Aí os atormentadores são colocados para o atormentarem. E Jesus tinha dito: Deus faz a mesma coisa com quem não perdoa. Aí ele saiu dali e foi para a Judéia, e os fariseus atrás. Aí os fariseus querendo pegá-lo, sempre, né, buscando uma forma de pegá-lo, de colocá-lo numa situação embaraçosa, perguntou para ele assim: é lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Eles sabiam que Jesus não concordava com isso. Isso está na Torá. E ele sabia que Jesus não concordava e queria saber o que Jesus ia dizer. Aí Jesus fala assim: vocês não conhecem as Escrituras? Vocês nunca leram lá na Bereshit que diz que o homem a mulher é criada para ser companheira, ajudadora do homem, e então desde então o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois formam uma só carne. Portanto, se não são mais dois, são um, Deus os juntou. E o que o Deus juntou, o homem não pode separar. Respondeu. Aí os fariseus falaram assim: mas então por que Moisés disse que podia repudiar a mulher? O que Jesus vai dizer? Olha, Moisés disse isso por causa da dureza do coração de vocês, mas desde o início não foi assim. Não foi assim. E eu vou dizer para vocês uma coisa: aquele que repudia sua mulher por qualquer motivo que não seja relações sexuais ilícitas, pratica adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada também pratica adultério. O adultério era uma coisa facílima de ser identificada e era uma coisa abominável em Israel. Deus abomina o adultério, né? Principalmente o adultério espiritual. Você ir adorar outros deuses junto com ele. O tempo todo na história de Israel a gente vai ver que Deus está sempre combatendo esse adultério. O adultério é muito fácil de ser identificado. Aí, quando ele fala isso, os discípulos dele falam assim: mas se é assim, é melhor a gente ficar sem casar. Porque se você não pode, por qualquer motivo, se separar da mulher, como era comum, né? A mulher ficou velha, a mulher não tinha valor nenhum, a mulher só servia para dar filhos ao homem. Se ela não desse filhos, ela não valia nada. Cuidar da casa, ficar ralando lá, né? Só para isso que a mulher servia, para mais nada. Então, eu não posso repudiar, se eu não posso pegar outra mulher, então por que eu vou me casar? Melhor não casar. Aí Jesus fala assim: olha, não é para todos que é isso concedido, esse entendimento não é dado para todos, não só para alguns. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês: há eunucos que nascem eunucos e há eunucos que se fazem eunucos por causa do reino de Deus. E quem quiser e puder entender isso, entenda. O que Jesus estava dizendo? Que há pessoas, eunuco eram aqueles homens eunucos, né? Eram os homens que eram castrados, não podiam ter relações, não podiam procriar, né? Porque eles eram castrados. Então Jesus está falando: há homens que nascem assim, ou seja, que já nascem com essa tendência a não ter relações, ao celibato, que para eles não é nenhum sacrifício serem celibatários, mas há outros homens que e há outros homens que se fazem celibatários, quer dizer, que não têm relações com mulheres por causa do reino de Deus, que era o caso de Jesus, porque ele não tinha mulher. Não é por isso, por aquilo, não, que cada um conta uma historinha aí, que ele tinha mulher que era casado com a Madalena, e já inventaram mil histórias a respeito de Jesus, mas ele é bem claro aqui: há pessoas que não querem ter um relacionamento sexual porque querem guardar toda a sua energia para fazer o trabalho e a obra de Deus. Porque a obra de Deus é trabalhosa. Não é fácil, não, mas para
Para ele, que tinha que ficar expulsando o demônio, curando todo mundo, isso toma energia. E no reino espiritual, isso também tem um significado. Não é fácil. A pessoa tem que estar muito concentrada, tem que estar sempre orando. É difícil, é uma coisa que toma a energia da pessoa. Então a pessoa não pode se dividir. Depois Paulo vai mais tarde dizer exatamente essa questão. Se você não consegue se casar, não consegue ficar sem mulher, então é melhor você ter mulher para não ficar se abrasando. Mas se você puder não ter mulher, não tenha, porque é mais fácil. Porque quem tem, a mulher que tem homem ou não tem mulher, tem que se dividir, porque você tem que cuidar da família. E o tempo que você está cuidando da família, você não está cuidando das coisas da obra de Deus. Então isso aí, tudo cada um nasce assim. E Jesus está explicando, você entenda se você conseguir. E a gente compreende, isso é facílimo de entender hoje para nós. As pessoas, elas são celibatárias ou não, se elas tiverem esse dom, isso não é uma coisa obrigatória que você tenha que ser obrigado a fazer. Cada um tem uma determinação, ou nasce assim, ou se faz assim, ou então não é. Então vai ter uma esposa, vai ter e vai tentar fazer a obra assim. Alguns conseguem fazer a obra, outros não conseguem. Porque tem que se dividir. Não convém, não é que seja proibido você se casar. Mas Paulo mais tarde explica isso. Não convém. Não é conveniente. Se você puder ficar sem, melhor. Se não puder, não fique. Né? É isso que Jesus explicou bem isso aqui. Quem conseguir entender, entenda. Mas tudo que Jesus fala é deturpado, né? A pessoa que quiser procurar saber mais sobre isso, vai estudar, aprofundar e vai entender o que é que ele está dizendo.